Nesse vídeo de hoje, eu quero falar para vocês a respeito de pensão por morte para cônjuge, companheiros e companheiras. Por que eu trouxe essa matéria para falar para vocês? Porque com as reformas de 2015 e a reforma de 2019, foram os direitos previdenciários que mais sofreram restrições. Foram os direitos previdenciários dos pensionistas. Foi profunda restrição sofrida pela reforma. Primeiro pela reforma de 2015 e agora pela reforma de 2019, essa última reforma. Mas antes que eu fale do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no meu canal, faça comentário a respeito da matéria, passe esses vídeos para o maior número de pessoas que vocês puderem, para trazer orientação para as pessoas. Porque essa matéria que eu vou falar hoje para vocês é importante tanto para as pessoas que ainda vão requerer uma pensão por morte, como também aquelas pessoas que já estão recebendo a pensão por morte, que podem sofrer algumas restrições e não sabem dessas restrições. Principalmente as pessoas de menos conhecimento. As matérias previdenciárias são difíceis e às vezes não se sabe tudo. Portanto, é pertinente passarem esses vídeos para as pessoas, para trazer o maior número de pessoas informadas. E também divulgar o meu canal. É a única recompensa que eu vou receber de vocês, é a inscrição de vocês e o like de vocês. Pois bem, eu quero falar a respeito da Lei 8.213 de 1991. Essa lei é que trata do regime geral da Previdência Social. E com essa lei, a pensão por morte era de forma vitalícia e o valor era cheio, ou seja, aquele valor que o aposentado recebia ou aquele segurado que seria um futuro aposentado, teria direito a essa aposentadoria, esse valor era o valor que era repassado para o pensionista. O que diz a lei? No seu artigo 74, a Lei 8.213. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes, do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito. Se conta da data do óbito até 90 dias. Se era aposentado e faleceu, não há uma interrupção do salário do aposentado. Porque quando entra com o pedido da pensão por morte, dentro de 90 dias, há uma continuidade dos vencimentos, que já passa para a viúva ou para quem for de direito. Por isso a importância de entrar dentro dos 90 dias. Não que não possa entrar depois, mas se entrar depois dos 90 dias, vai contar da data da entrada e não da data do óbito. Esse é o problema. Portanto, fiquem atentos a respeito. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, realmente, foi justamente as medidas trazidas pelas leis 13.135 de 2015 e a Lei 13.846 de 2019. Essas leis trouxeram uma profunda mudança a respeito da idade do pensionista, as limitações, e a respeito também do montante que deve receber o pensionista. Fiquem atentos a respeito dessas leis. 13.135 de 2015. Essa lei determinou o seguinte: o pensionista que contava com 21 anos na data do óbito, que entrou com pedido de
pensão por morte, esse pensionista terá direito de receber a pensão por 3 anos. Depois, essa pensão será cessada. O pensionista que tem entre 21 e 26 anos, na data do óbito, terá uma pensão garantida por 6 anos. Depois será cessada. O pensionista que tem, na data do óbito, de 27 a 29 anos, terá direito numa pensão durante 10 anos. O pensionista que, da data do óbito, tinha entre 30 e 40 anos, terá direito de uma pensão durante 15 anos. E o pensionista que, na data do óbito, tinha entre 41 e 43 anos, terá direito a uma pensão por morte durante 20 anos. E só passou esses períodos, a pensão será cessada. E não tem jeito. Porém, aquele pensionista que entrou com pedido de pensão, com 44 anos de idade, esse pensionista já tem direito a uma pensão vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Isso aí foi determinado pela Lei 13.135 de 2015. Até aí tudo bem. Essa lei limitou a idade, ou seja, aquilo que era geral, aquilo que não importava a idade do pensionista quando entrava com pedido pelo falecimento do cônjuge ou do companheiro, teria direito numa pensão vitalícia para o resto da vida, e a pensão pelo valor que o aposentado recebia ou pelo valor que o segurado receberia, que poderia aposentar. Isso foi mudado. Agora com a lei de 2019. Essa lei 13.846. Eu estou falando das leis para vocês porque aquele que tiver curiosidade de verificar a lei, averiguar a lei, consulte no Google, que vai encontrar a lei e possa analisar. Mas ficou dessa forma. Teve de 21 a 20, teve 21 anos, 3 anos, resumindo. 21 anos a 26, 6 anos de pensão. De 27 a 29, 10 anos. De 30 a 40, 15 anos. De 41 a 43, 20 anos. E vitalício só com 44 anos. Isso é um problema, porque pode trazer uma pobreza muito grande para o pensionista. Se não ficar atento para as regras, se não procurar um advogado previdenciário para fazer um planejamento para ver realmente qual o tempo, por quanto tempo vai receber. E uma orientação jurídica a respeito de um plano de previdência privado, ou mesmo continuar contribuindo com a previdência social, ou uma poupança para tentar manter depois. Tudo isso tem que se analisar. Ou entrar no mercado de trabalho, fazer um curso. Mas o que era ruim com essa lei de 2015, com a lei de 2019, essa última reforma agora da Previdência, que veio tirar um monte de direito dos aposentados e dos pensionistas, ficou muito pior. Porque essa lei trouxe o seguinte: o pensionista terá direito de receber 50% do salário que recebia o aposentado, ou 50% do salário que aquele segurado receberia quando se aposentasse. Isso é que a lei trouxe, 50% só. Excetuando, no caso, se o aposentado recebia um salário mínimo, ou a sua projeção era para receber um salário mínimo quando se aposentasse. Como se trata de salário mínimo, não há redução, porque é uma garantia legal, uma garantia constitucional.
Não se pode receber menos do que um salário mínimo como aposentado. Pois bem, aqui pode acontecer um acréscimo se o pensionista tiver filho menor ou inválido. Cada filho que tiver com o falecido acrescentará 10% e não pode ultrapassar 100%. Ou seja, se tem 5 filhos, vai chegar a 100%. Somando 5 filhos vezes 10, dá 50. Mas os 50 que a pensionista tem, ou o pensionista tem direito de receber, soma-se 100%. Vai dar um valor cheio. Mas também não está isento de cair naquela outra faixa também da lei anterior. Pois bem, outra coisa que eu quero falar para vocês aqui a respeito também da pensão por morte, é que a pensão por morte é intransmissível. Ou seja, a pensão por morte, ela cessa com a morte do pensionista. Do pensionista, né, do segurado. Com a morte do pensionista, cessa a pensão por morte. Ou seja, se, porventura, um casal se casa e um daqueles cônjuges ou companheiro recebe uma pensão por morte de um casamento anterior ou de uma união estável anterior, essa pensão que ele recebia da outra mulher ou do outro homem, quando ele falecer, não passa para a sua atual mulher e nem passa para seus filhos, mesmo que esses filhos sejam menores. Por quê? Porque a lei diz: cessa-se a pensão por morte com a morte do pensionista. E assim também têm entendido os tribunais. Inclusive, eu li muitos julgados a respeito, e todos os pedidos foram indeferidos por falta de disposição legal. Não tinha amparo legal para o juiz julgar a favor do pensionista. Porque não existe amparo legal. Porque é intransmissível. Não se transmite. E eu trago para vocês aqui um caso concreto. Há cerca de uns 4 anos, eu fui contratado por uma senhora para trabalhar num processo de inventário, cujo o falecido era um idoso, ela já casou com esse rapaz idoso, que era viúvo de um outro casamento e recebia uma pensão muito alta de uma servidora pública que faleceu, e ele ficou recebendo essa pensão. Quando eles se casaram, esse segundo casamento, como ele já tinha uma idade muito avançada e ela não tinha filhos, eles adotaram uma menina de 4 anos. Quando ele faleceu, a menina tinha cerca de 7 ou 8 anos. Quando faleceu, a viúva foi procurar saber junto ao INSS para requerer a pensão por morte. Ainda bem que ele tinha uma aposentadoria de um salário mínimo, porque foi esse valor que socorreu aquela viúva e aquela criança. Aquela pensão que ele recebia da ex-mulher cessou com a morte dele, porque ele era o pensionista da outra mulher. Ele recebia a pensão da outra mulher. Com a morte dele cessou. E para piorar, ele tinha um valor muito alto depositado em poupança. E tinha uns filhos adultos, já casados. Nesse valor, a filhinha entrou no rateio. E ela não entrou, a viúva não entrou. Porque eles casaram no regime de separação total, por disposição legal. Ele já tinha mais de 70 anos na época. Então, ela não entrou também nesse rateio. Veja o drama. Tinha um rendimento altíssimo o casal, vivia uma vida razoavelmente bem, financeiramente. Com a morte do pensionista, que era o seu esposo,
eles perderam todo esse rendimento, ficou apenas com salário mínimo para manter a casa e manter uma criança pequena. Veja o drama. Por que também aconteceu isso? Porque não fez um planejamento, não procurou saber, não consultou um advogado antes para saber se teria direito à pensão, no caso, se ele morresse. Porque aí poderia ela recolher o benefício previdenciário, ela poderia fazer uma poupança em nome dela, ela poderia fazer um outro tipo de investimento e ter uma segurança. Portanto, é importante procurar um profissional da área para se orientar. O que você deve fazer? Um planejamento previdenciário é muito importante, porque muita gente vai ser pego de surpresa, achando porque tem um marido que ganha muito bem, ou a esposa ganha muito bem. É muito comum o marido ser um profissional que tenha alto rendimento e a mulher nem contribuir, a mulher ficar cuidando da casa. Ainda é comum isso aí. E agora, com essa nova lei, se isso acontecer, essa mulher vai sobreviver apenas com 50% do valor que ele deveria receber como beneficiário. Pensem bem nisso. Consulte sempre um profissional da área para não jogar seus direitos fora. Por hoje é só. Não se esqueçam de dar o seu like, inscrever no meu canal e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.